Olá! Nessa manhã de domingo viemos trazer mais uma história de regressão. Quem sou eu? André Batista, psicoterapeuta de investigação do inconsciente. Hoje eu até anotei quais as funções, o que nós fazemos, porque na verdade as formações são muitas. Porém, nós não podemos pegar um certificado, colocar na parede e falar assim: eu fiz o curso tal, porque quando nós não praticamos, eu não considero que nós realmente trazemos esse aprendizado. Ele acaba se perdendo. Tudo na prática funciona melhor, não é verdade? Então, nós exercemos, praticamos a psicoterapia de investigação do inconsciente, a terapia transpessoal, a cromoterapia, as barras de Axis, o alinhamento energético, a análise comportamental e os florais. E muitas outras, como eu disse, que nós trazemos a formação e exercemos um pouco menos, mas tudo trabalha na completude para que possamos te ajudar, nos ajudar a crescer um pouco mais, a trazer nosso desenvolvimento pessoal, nosso propósito de vida, né? Nós trazemos aí a numerologia também, que vem trazer como os números, o alfabeto de Deus. E hoje vamos falar sobre algo muito interessante, sobre uma regressão que nos trouxe muita satisfação, porque nos trouxe realmente cura. Essa pessoa não mais sofre daquilo que ela tanto se queixa, que é o sonambulismo. Na verdade, essa jovem veio nos procurar, uma pessoa adorável, veio nos procurar, e ela trazia o quadro de sonambulismo muito agravado, no fato de que ela não conseguia descansar, claro, porque o sonambulismo não nos permite o sono REM. O sono REM é o sono que nos relaxa, que nos descansa, para que possamos no outro dia estar firmes nos trabalhos. E ela se queixando extremo cansaço e um certo desconforto por não saber o que realmente fez durante a noite, o seu parceiro um tanto quanto cansado, angustiado, de ter que ficar ao lado de uma pessoa que ora está no quarto, ora está na cozinha, ora está nos corredores. Ela também trazia um fator de uma endometriose, essa, claro, que ainda se mantém, e não haver filhos, né? O casal não tem filhos. É uma pessoa que traz extrema ansiedade e era assim muito estressada quanto à limpeza, à organização, e muitas dores nas pernas. Por que eu tô falando isso? A regressão veio mostrar isso tudo, veio explicar isso tudo. Então, vamos lá viajar? Então, vamos conhecer essa história. Na verdade, quando nós iniciamos com a própria paciente, a pessoa veio narrar muita escuridão, muita tristeza, aperto, confusão, aflição, solidão, tudo dormente, não conseguia respirar. Começou a se sentir muito mal. E aí foi onde nós chamamos, né, o terapeuta que vem nos ajudar, que é meu esposo, para que pudesse dar sequência à RAD para auxiliar, porque ela não conseguia, ela se queixava estar sem ar. Então, o que a regressão veio nos mostrar? Muita escuridão, como se algo forçasse, tampasse a visão para que se tornasse noite. Espécie de sufocamento. Os olhos não conseguem ver a luz, o desespero toma conta, não discerne a vontade, o querer e o saber. Profundo desespero e falta de ar. Então, vamos entender? 2 homens, uma mulher, marido, filho e esposa, viviam em uma casa. E ela, desde jovem, muito mandona, muito brava, muito exigente. Tudo teria que ser da forma que ela queria e ela exercia de forma autoritária. Dava ordens e enxergava o marido e o filho como seu subalterno. E ela foi envelhecendo, adoecendo e continuava da mesma forma. Mesmo adoecida em cima da cama, ela se mantinha insuportável no sentido de mandos e desmandos, gritos e palavras duras. Tinha um filho, um sistema de opressão, porém tinha o sentimento de posse material.
Não se dava conta ser temporariamente administrado tanto os bens da terra quanto os filhos e o marido e o próprio corpo, né? Tudo é temporário. Acanhado, noite escura, qual se fazia dependente de mãos para lhe servir para sobreviver. Então, estando ela acamada, ela dependia do filho e do marido para fazer com que ela sobrevivesse, desse alimento, lavasse, limpasse. E o filho e o marido já não estavam aguentando mais aquele ser insuportável. Eles já não estavam suportando mais aquela situação. E eles começaram a tramar se libertar daquele ser. Eles estavam tramando matar mãe e esposa, né? Como tecidos grossos, sem muita movimentação, ânsia de liberdade, ganância ao ser que cuidava, decidiram antecipar a passagem. Então, eles decidiram, com um pano grosso, sufocar ela. Não imaginaria o que estava para acontecer. Chamava pelo nome e não respondia. Nem o filho vinha ajudar. Tanto quanto adormecida na mente, sente braços presos. Pelo esforço adormecida, o ar asfixiou. Desespero toma conta por um instante até adormecer o pensamento na ânsia do sufocamento, mantendo imagem do que conduziu daquela forma. O grito não saía. Ressonância do ser sentia ser muito próximo, ser o qual não via, até o último momento que consegue reter o ar. Ouve apelos e o barulho no esforço, abafando contra si o peso do corpo. Escuridão se faz, o qual pudera observar. Então, vem narrar o sufocamento, o desespero, a ânsia, o querer respirar, o peso do corpo sufocando com aquele tecido grosso, e ela não conseguia entender quem era. Porém, no momento que ela desencarnou por completo, ela visualizou que o filho havia matado com o consentimento do próprio marido. No caso, o pai do jovem, né, que havia matado. E ela, em desespero, né, e aí vem falar dos dois seres, né? Dúvida, desespero, arrependimento do que fizera, ânsia, desespero de se libertar. Então, eles se arrependeram. Naquele momento, eles sentiram um arrependimento muito grande de ter feito aquilo com ela. Então, o arrependimento veio logo em seguida, né? Reconhecendo, assim, por um momento, o feito a princípio não acreditar. Então, nem eles conseguiam acreditar que eles foram capazes de fazer coisa assim. E ela, desencarnada, vinha a sentir todo aquele desespero e foi para a escuridão de si mesma, com muita revolta de ter tido filho e o marido feito aquilo com ela. Então, um longo período ficou na escuridão, ficando assim reflexo por tempos. Traz consigo ainda momentos o qual não entende, mas reage pelo próprio inconsciente. Interessante que várias vezes ela narrou que enquanto estava em sonambulismo, ela visualizava dois homens ao lado dela, ao lado da cama dela, e na verdade ela estava linkando o inconsciente, essa vivência, porque quando estamos vivenciando um sonambulismo, nós estamos vivenciando totalmente o inconsciente. Então, nós indicamos, em termos de sonambulismo, o tratamento da investigação do inconsciente, porque se é uma questão do inconsciente que não foi resolvida e está havendo um link do consciente nessa existência, o necessário desligamento, e o desligamento pode trazer grandes melhoras. Como se retornasse em quarto escuro para observar o ser praticando algo com uma velha indefesa, necessitada de cuidados, e ela olhava assim, né? Ela ofereceu tudo que tinha, não sabendo que o ser somente se liberta através da mudança de si mesmo. Assim se dá a libertação. E não se dá libertação através de coisas terrenas, cargas sobrepostas e duras penas. Ela que se preocupou tanto com os bens, com as terras, com a fazenda, com as coisas, e agora destruiu a sua existência por se preocupar tanto só com o material. A revolta que trazia a escuridão remontando acima, via na casa, ela começou a ficar na casa e assombrar a casa nos corredores e ficar angustiada naquela casa.
que trazia em tempo remoto, né? E aí, o que a espiritualidade fez para trazer um socorro a ela? Ela que estava extremamente revoltada, como pode esse filho ter feito isso comigo? Como pode eu que fui uma mãe que me preocupei tanto em deixar bens para ele? A espiritualidade fez o recolhimento dela e mostrou para ela que numa vivência interior, ela foi uma jovem que foi seduzida por um homem. E ela ficou grávida. E estando grávida, ela viu que a sociedade não ia aceitar. Então ela foi até uma cidade procurar uma senhora que vendia um determinado remédio e essa senhora forneceu para ela esses remédios, né? Para buscar os andrejos na cidade. Deram ela umas poções que se sentiu liberta da situação. Então deram a ela poções e à noite, quando ela começasse a sentir as dores, né? Ela perde o filho. Então ela buscou matar o próprio filho, né? No aborto. As dores aumentariam, entrou na casa aquela mulher, nos escolhos da noite, todo esforço, e perde a consciência quando acorda ele enrolado em tecido. O filho morto, enrolado em tecido, o ser olha de longe, esperando a oportunidade de se aproximar. Tempos transatos aos quais se vinculam, tempos a outros vai se aprimorando e evoluindo para entendimento dos resquícios, sentimentos que causaram em outro momento. Então, como é que isso funciona? Esse mesmo filho dessa vivência que a matou com sufocamento, foi o filho que na vivência anterior ela abortou por sufocamento, tomando poções. Ah, mas isso é justo? Não, no sentido de que esse filho retornou para perdoar, para amar, para quitar. Entende? Então, se ela tivesse dado amor, compreensão, ele não traria a revolta que ele trouxe de outra existência. É por isso a necessidade de modificarmos condicionamentos para com as outras pessoas. E é por isso que ela optou, nessa existência, não ter filhos. Porque, olha só, a primeira existência narrada, ela havia sido morta pelas mãos do filho. E a anterior narrou que ela matou o filho. Então, ela preferiu, nessa existência, não ter filhos. E muitas vezes nós nos revoltamos com Deus porque não conseguimos a maternidade. E não conseguimos entender que é uma santa oportunidade, na maioria das vezes, aquilo que nós não conseguimos e sonhamos, é uma santa oportunidade de não falharmos. Então, foi mostrado a ela e assim ela entendeu e conseguiu superar toda aquela revolta, né? Foi socorrida e o processo dela foi mudado, né? E aí vem falar que ela traz ainda sequelas no sentimento. A caminhada não se dava aos próprios passos, necessitava ajuda de braços e mãos de praticantes do amor que lhe amavam. Então, isso responde às dores nas pernas de hoje. Então, olha só os links. Né? A questão do inconsciente, as duas pessoas que ela via, a ligação muito intrínseca nessa existência, com todos os pânicos e os pavores de dormir. Olhem só. Na hora que ela dorme, ela acessa o inconsciente. Medo de relaxar e ser morta novamente. Entendam bem. Por isso, a questão vem muito forte, né, do sonambulismo. Aí vem explicar a questão do não ter tido filhos. E aí vem explicar a questão das dores nas pernas. No momento que esse ser foi socorrido, ela não tinha força para caminhar. Então, hoje, quando ela sente muita angústia, as pernas começam a doer muito. E eles vêm narrar que toda quitação, por menor que seja, causa no ser sofrimento. Quando entendido, torna-se liberdade, amparo, trazendo limpeza de consciência ao ser que planifica na nova estrada.
Os primeiros passos são sempre de esperança para o ser que remonta com amor e se modifica a cada instante. E ela, nos tratamentos, passava agora em local que espargia luz azul, transpassava todo o seu corpo perispirítico. Nos corredores eram todos tratados com amor. Cada um que atravessava a porta era recebido pelo companheiro que resgatava. Ela olha, serena, olhos baixos, e a mulher dizia: nova etapa de passagem, tempos por vindouros, que passará se assim com sublimidade a vida aceitar. Mudança, entendimento virá adiante, para com entendimento e esforço se transformar em um novo ser. E ela interage das coisas novas a escolher frutos sadios dentro de si. Os caminhos são difíceis, a mentora disse. Bem sei, aí também estive. É o entendimento e o carinho dos mentores dizendo que os nossos caminhos são difíceis. Eles sabem, eles já estiveram aqui, já vivenciaram todas essas questões, né? Então, vem falar de acertos que foram feitos para que pudesse retornar. Ela tem um pensamento do encontro com um jovem e usa a esperança que algo acontecerá. Porém, a liberdade dentro do ser se dá pela oportunidade de reconhecimento. E ela narrou que o marido que ela tem hoje, desde pequenininha, ela olhou para ele para ela, e eles disseram que iriam ficar juntos desde criança. Então, leva-se a crer que é o companheiro que foi narrado aqui, né? Mas eles vêm dizer também que tudo é de acordo com a escolha de cada um. As promessas são feitas, mas existe o nosso livre-arbítrio. Mas muitas vezes as almas se reconhecem aqui, né? Então, nós vamos ler agora o aconselhamento dos mentores, com imensa satisfação, com alegria no coração de saber que esse ser hoje não tem mais sonambulismo. Saber que esse ser busca se construir, buscar coisas novas e a cada momento se melhorar. Porque libertar nem sempre é deixar de passar por questões às quais o entendimento se dará ao próprio ser que busca modificar o interior. Estudar, aprender, libertação em compreender que está agarrada a si mesmo no passado, se descobrir e não mais divergir. E aí, eles vêm trazer aconselhamentos porque ela é um ser muito preocupada com as coisas, com as limpezas, com a casa, com a organização, com a bagunça. Então, eles vêm dizer assim: quando assim colocar a dormir, sim, antes disso eles disseram para que ela fizesse conexão com a sua mentora, né? Quando assim colocar a dormir, coloque-se junto a ela para fluir. Todos os tipos de ornamentação terrestres, enfeites, coisas materiais, deve abolir. Tipos de coisas indeléveis, abstrair. Trazer sentimento nobre para a alimentação dos céus, chamada para que possas usufruir. Na verdade, nós achamos que o nosso propósito de vida aqui na Terra é ter casa, é ter carro, é ter estudo, é ter isso, é ter aquilo. Nosso propósito de vida na Terra é ter o necessário para que possamos ser. E é isso que eles vieram ensinar. E esse ser tem aprendido muitas coisas, tem se transformado em nova criatura. Claro que todos nós trazemos questões ainda a resolver. Então, que possamos entender. Eu não acredito em vida passada. Qual o problema? Você acredita em antepassado? A linguagem vai vir de antepassado, não tem problema. O importante é desligar. Eu não quero saber o que fui na vida passada. Nós não somos novelinha de vida passada. Nosso tratamento é muito sério. Os mentores vêm trazer exatamente aquilo que nós trazemos e que está nos ferindo, nos atrapalhando, nos prejudicando, e nós precisamos realmente deixar lá atrás. E, na verdade, por preconceito, por crença limitante de não querer sabermos o que aconteceu, nós carregamos uma vida inteira idêntica ao que estava lá atrás, cometendo os mesmos erros. A necessidade de autoconhecimento é enorme, é de agora. E do nosso conhecimento consciente, nós só temos 5%. A necessidade de buscarmos
O autoconhecimento se faz de ontem. E quantas explicações, e quantos esclarecimentos, e quanto respeito à transformação do ser. E hoje nos despedimos com imensa alegria a todos, muita luz e muita paz.